Jeremias capítulo 51. Eis o que declara o Senhor: vou levantar contra a Babilônia e sua população de Lebicamai um vento de destruição. Vou enviar à Babilônia cesteiros que a irão joirar e que lhe deixarão vazia a terra, porque no dia da desgraça de todos os lados cairão sobre ela. Que o arqueiro não retese seu arco contra o arqueiro, nem se pavoneie em sua couraça. Não lhe poupeis a mocidade, exterminai todo o seu exército. Caiam eles, feridos de morte, na terra dos caldeus, e transpassados nas ruas de Babilônia. Porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, o Senhor dos exércitos, se bem que sejam terras cheias de crimes contra o Santo de Israel. Fugi para longe do recinto de Babilônia, que cada um salve a vida e não pereça nos seus crimes, pois chegado é o tempo da vingança do Senhor, que lhe vai dar o que mereceu. Era Babilônia na mão do Senhor, qual taça de ouro que embriagava toda a terra. Bebiam as nações o seu vinho e enlouqueciam. Caiu, porém, de repente Babilônia, está esmagada. Chorai sobre ela, ide à procura de um bálsamo para a sua ferida, talvez venha curar-se. Tentamos curar Babilônia, mas em vão. Deixai-a, vamos cada qual para a sua terra. Atingem o céu as suas faltas, sobem tão alto quanto as nuvens. Pôs o Senhor em evidência a justiça de nossa causa. Vinde a fim de que narremos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai vossas flechas, colocai vossos escudos. Excitou o Senhor o espírito dos reis da Média, terra que deseja destruir Babilônia. É a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Levantai bandeiras sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, armai emboscadas, porque o Senhor executa o plano que concebeu, a ameaça que proferiu contra os babilônicos. Tu que te assentas sobre as grandes águas e possuis imensos tesouros, chegou o teu fim. Acabaram-se as tuas rapinas. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo: encher-te-ei de homens tão numerosos como gafanhotos que lançarão gritos triunfantes sobre ti. Criou ele a terra por seu poderio, firmou o mundo com a sua sabedoria, e em sua inteligência estendeu os céus. Ao som de sua voz, acumularam-se as águas nos céus. Dos confins da terra, faz subirem as nuvens, resolve em chuvas os relâmpagos, e de seus reservatórios tira os ventos. Atônitos ficam então os homens, envergonham-se o artífice da estátua que modelou, porque os ídolos que fundiu não passam de mentiras e não possuem vida. São apenas vãos simulacros que se desvanecerão no dia do castigo. O mesmo não acontecerá àquele que é a herança de Jacó, pois ele criou tudo, e Israel é a tribo do seu patrimônio. Seu nome é Javé dos exércitos. És para mim um martelo, uma arma de guerra. Por teu intermédio esmago nações, aniquilo reinos. E destruo o cavalo e o cavaleiro, o carro e o cocheiro. Por meio de ti, despedaço homens e mulheres, velhos e crianças, e quebrando o jovem e a jovem. Por tuas mãos exterminarei pastores e rebanhos, lavradores e suas juntas, governantes e magistrados. Mas a Babilônia e aos caldeus retribuirei, ante vossos olhos, todo o mal que fizeram a Sião, oráculo do Senhor. É contra ti que me lanço, monte destruidor, oráculo do Senhor. Tu que destróis toda a terra,
contra ti vou estender a mão, para precipitar-te do alto dos rochedos e fazer de ti montanhas em chamas. De teus escombros não se poderá tirar pedra de ângulo, nem pedra de alicerce, porque te hás de transformar em eterna ruína, oráculo do Senhor. Por toda a terra erguei o estandarte, tocai a trombeta entre as nações, e contra ela uni os povos em guerra santa. Mobilizai os reinos de Ararat, de Meni e Acenés. Contra ela nomeai escribas recrutadores, e lançai os cavalos quais gafanhotos eriçados. Recrutai contra ela os povos em guerra santa, os reis da Média, seus governadores e oficiais, e todas as terras de seu domínio. Treme a terra e se turba, porque se cumpre a ameaça do Senhor contra a Babilônia de reduzir a terra de Babilônia a um lugar ermo e de horror. Deixaram de lutar os guerreiros de Babilônia, abrigando-se nas fortalezas. Quebrou-se-lhes o vigor, mas pareciam mulheres. Incendiaram-se as casas, quebram-se os ferrolhos. Surgem correio sobre correio, mensageiros sobre mensageiros, anunciando ao rei de Babilônia que toda a cidade se acha cercada, que estão fechadas as passagens e os fortins em fogo, e consternados os guerreiros. Porque eis o que falou o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: assemelha-se à filha de Babilônia à eira do tempo do apisoamento, ainda por um pouco, e para ela logo virá o tempo da colheita. Tragou-me, partiu-me Nabucodonosor, rei da Babilônia, deixou-me qual vaso vazio, engoliu-me como faria um dragão, enchendo o ventre do que de melhor eu possuía, e expulsou-me. Recaía sobre Babilônia a nossa carne dilacerada, dizem os habitantes de Sião, e sobre a caldeia o meu sangue derramado, diz Jerusalém. Eis porque assim falou o Senhor: vou tomar tua causa em minhas mãos, e hei de vingar-te. Porei teu mar a seco e estancarei suas nascentes. Tornar-se a Babilônia um amontoado de pedras, covil de chacais, objeto de horror, lugar ermo, que será escarnecido. Rugem seus homens em multidão como leões, e rosnam como leãozinhos. Quando estiverem sequiosos, dar-lhes hei de beber, e os embriagarei a fim de que se deleitem, adormecendo-os num sono eterno, do qual não mais despertem, oráculo do Senhor. Fá-los-ei como carneiros, descer ao matadouro, quais cordeiros e cabritos, como foi tomada Sesaque, e vencida a glória de toda a terra? Como se tornou Babilônia objeto de horror no meio das nações? Subiu o mar contra Babilônia, e ela foi coberta pela multidão de suas ondas. Tornaram-se desertos seus arredores, terra árida e desolada, onde ninguém mais há de morar e nenhum ser humano habitar. Castigarei Bel em Babilônia, tirando-lhe da boca o que havia comido, e dela não se acercarão mais as nações. Eis que se desmorona a muralha de Babilônia. Sai de lá, povo meu, salve cada um a própria vida, ante a cólera ardente do Senhor. Não se desfaleça o vosso coração, não tenhais medo das notícias que se farão ouvir na terra. Durante um ano, um rumor far-se-á ouvir a outro rumor no ano seguinte. Violências na terra, tirano contra tirano. Eis porque virão dias em que me lançarei contra os ídolos de Babilônia. Será então coberta de vergonha a terra inteira,
em cujo meio cairão os homens feridos de morte. O céu, a terra e tudo quanto encerraram lançarão sobre Babilônia exclamações de alegria, oráculo do Senhor. Porque contra ela se lançaram devastadores vindos do norte. Ó mortos de Israel, necessário é que caia Babilônia por sua vez, assim como por causa dela caíram todos os mortos da terra. Escapai da espada, parti, não vos detenhais, na terra longínqua não vos esqueçais do Senhor, e seja Jerusalém o sonho de vossos corações. Estamos confundidos, ouvimos a injúria, e a vergonha cobriu-nos os rostos, porque estrangeiros penetraram no santuário do templo. Eis porque virão dias, oráculo do Senhor, em que me lançarei contra os ídolos de Babilônia, e em que na terra inteira gemerão aqueles que são massacrados. Ainda que Babilônia atingisse os céus e sua alta fortaleza se tornasse inacessível, os devastadores sob minhas ordens não deixarão de alcançá-la, oráculo do Senhor. Eleva-se de Babilônia um clamor, e da Caldeia irrompe um tumulto de grande desastre. É o Senhor quem devasta Babilônia, fazendo-lhe calar o ruído das vozes. Bramem como torrentes de água as suas ondas e ressoam os seus gritos. Porquanto contra Babilônia se arrojou o devastador. Foram presos os guerreiros e quebrados os seus arcos, porque o Senhor, que é o Deus das contas, não deixará de lhes dar a paga. Embriagarei seus chefes e seus sábios, seus governantes, oficiais e guerreiros que dormirão um sono eterno e jamais despertarão. Oráculo do Rei, cujo nome é Javé dos Exércitos. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: as muralhas imensas de Babilônia serão inteiramente arrasadas, e suas portas, altas como são, incendiadas. Assim, de nada valeram os sofrimentos dos povos, e em proveito do fogo esgotaram-se as nações. Oráculo lançado no Eufrates. Eis a ordem dada pelo profeta Jeremias a Saraías, filho de Néria, filho de Maasias, ao ir a Babilônia com Sedecias, rei de Judá, no 4º ano de seu reinado, era Saraías, o camareiro mor. Havia Jeremias escrito num livro todas as calamidades que haveriam de atingir Babilônia e todas as predições sobre ela. E disse então a Saraías: quando chegares a Babilônia, procurarás um meio de ler todas essas palavras. Assim dirás: Senhor, fostes vós que declarastes a destruição dessa cidade, que se tornaria inabitável para homens e animais, transformando-se em solidão eterna. E quando terminares a leitura do que nele se acha escrito, tu o ligarás a uma pedra e o lançarás ao Eufrates, dizendo: assim será mergulhada a Babilônia, sem que jamais se possa erguer da calamidade que lançarei contra ela, e cairão extenuados. Fim dos oráculos de Jeremias. Palavra do Senhor, damos graças a Deus.